Senhor Jesus. Aqui que nos fala é o pastor Alexandre Gonçalves, com mais uma meditação da parte de Deus para a sua vida. Louvado seja Deus. Esse mundo tão tenebroso, esse mundo tão globalizado, onde há tantas vozes, falando de tantas coisas, falando de tantas, aleluia, situações adversas, ainda há um coração que deseja Deus. Há um coração que anseia pela verdade. Há um coração que clama pela justiça. Há um coração que não dorme. Há um coração de uma pessoa que está inquieta, está incomodada com a situação que ela está vivenciando. Talvez seja uma pessoa que, embora seja uma pessoa guerreira, uma pessoa que lute, uma pessoa que trabalhe, mas ela não conhece ainda Jesus. Por quê? Porque foi apresentado um Jesus por uma religião falsa, uma religião anunciando que esse Jesus é um Jesus que está representado em quadros, em pinturas, em cima de um crucifixo, um homem alto, um belo branco, de olhos claros, um homem que representava, aleluia, Deus. Porém, não era aquela imagem do verdadeiro Deus. Sabemos que Jesus nasceu na Judéia, aleluia, na terra onde havia um sol escaldante. E Jesus representado nos quadros representa um tipo europeu. Mas a imaginação do homem e mais ou menos o interesse da religião fez com que Jesus fosse representado por aquele homem de cabelos compridos, alourados, de olhos claros, porque assim era mais fácil de atrair a atenção das pessoas, assim era mais fácil conquistar o coração das mulheres, assim era mais fácil seduzir e enganar através da mentira e através de uma religião que imperou durante 1700 a 800 anos. Sabemos que a igreja começou, aleluia, quando Jesus declara em sua palavra: eis que envia o Espírito de Deus, aleluia, sobre vós. Esperai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. No dia de Pentecostes, no capítulo 2 de Atos, nós vemos o Senhor Jesus derramando o seu Espírito sobre 120 discípulos. Naqueles dias diante, aleluia, aquele povo vê um grande sinal da parte de Deus. Era o dia de Pentecostes, um dia de festa em Jerusalém. Havia muitos homens, mulheres de várias nações, com línguas diferentes, com línguas a qual não conseguiam se comunicar entre si, somente os que eram do seu próprio povo. Mas nesse dia de Pentecostes, aleluia, o Senhor distribuiu línguas repartidas como de fogo perante aquela reunião, de modo que os que estavam de fora ouviam aqueles homens falando, aleluia, em línguas a qual eles conheciam de fato. Alguns entendem que a língua é um sinal, aleluia, para confundir, mas eu vejo como um sinal, aleluia, para instruir aqueles homens que estavam de fora, que viram o cumprimento do Pentecoste, aleluia, no livro de Atos Apóstolos, no capítulo 3, perceberam, aleluia, que Deus é um Deus
que Ele consegue ir além das fronteiras e usar pessoas que não foram instruídas na sua língua, da língua daquelas pessoas, mas foram dirigidas por Deus para apontar um caminho, para mostrar uma direção, para mostrar que o Deus de Israel tinha se manifestado em forma humana, nascendo de uma virgem, vivendo entre nós, aleluia, sendo morto, crucificado e ao terceiro dia ressuscitado. Jesus permaneceu durante 40 dias ainda nesta terra, com 500 pessoas testemunhando, ouvindo, aleluia, acerca do reino de Deus, acerca dos seus ensinos, acerca, aleluia, dos seus propósitos. E findando-se esses 40 dias, o Senhor Jesus se ascendeu aos céus. Aleluia. 2 anjos da parte de Deus se apresentam perante os apóstolos e perante aqueles homens que testemunharam, aleluia, a ascensão ao céu, dizendo: este Jesus, a qual vocês olhais subir, é o mesmo que um dia voltará. Aleluia. E esperamos a volta do nosso Senhor Jesus. Ansiamos para que Ele venha nos buscar. Você tem buscado a Deus? Você tem esperado a volta do Senhor Jesus? Você anseia que Ele volte? E você conhece Jesus? Você sabe quem é Jesus? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus? E você pensa: será que esse é o verdadeiro Jesus, a qual sua imaginação tem projetado? Se Ele é Senhor, por que você não serve? Se Ele é Deus, por que você não se dobra? São tantos questionamentos. Algumas religiões que ensinam que Jesus é um anjo, no caso do testemunho de Jeová. Ele é um Deus pequeno, Ele é um Deus grande, é um Deus que não é digno de reverência, não é digno de adoração, não é digno, aleluia, de ser, aleluia, buscado. Apenas um Deus, mais um entre tantos. Existem muitos deuses que se dizem deuses, mas não só Deus. Existe um só Deus, que é o céu, e um Filho, que é Jesus. Jesus faz parte da Trindade Santa. Jesus é o Filho de Deus e tem a intenção, aleluia, de se revelar para a vida. O Senhor Jesus nos diz: aquele que tem sede, venha e beba. Será que você tem sede nesta madrugada de ouvir esta palavra, de conhecer este Jesus, de conhecer Deus, conhecer este Jesus, aleluia, que levou sobre si as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Você tem direito, pela fé, a herdar a salvação, a herdar a vida eterna. Se ainda porventura você vier a morrer antes da volta do Senhor, se você morrer em Cristo, o Senhor Jesus vai te ressuscitar e irá levá-lo para morar com Ele nos céus. Deus tem uma promessa. A Bíblia fala que os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor não há de passar. Aleluia. Nós vamos ler um texto muito conhecido, mencionado, aleluia, pelos católicos em si, que aderem a essa palavra para declarar, aleluia, que Pedro é o cabeça da igreja, que Pedro, aleluia, tem a chave do céu, e Pedro, aleluia, foi o primeiro Papa. Uma interpretação errônea, uma interpretação distorcida, uma interpretação que tem levado muitos a ficarem presos numa
religião falsa, uma religião idólatra, uma religião pagã e uma religião que leva o homem à perdição eterna. Não somente a ter tantos e tantos, aleluia, heresias, tantos e tantos santos, desviando o foco da adoração, desviando o foco do louvor que pertence somente ao nosso Senhor Jesus Cristo. Há um endossamento, há uma ênfase maior acerca de Maria, dizendo que Maria, aleluia, nasceu sem pecado, viveu entre nós, aleluia, e ascendeu ao céu, assim como o Senhor Jesus. Uma mentira que o diabo tem incutido na mente de milhões, fazendo com que muitos se desviem da adoração ao Senhor Jesus para esta Maria. Não é a Maria que era esposa de Jesus, não é a Maria, uma jovem, prudente, mas é uma Maria, aleluia, a qual alegram muitos durante os séculos, que teve essa visão de uma aparição de uma mulher dizendo que era mãe de Deus, dizendo que era para fazer, aleluia, templos em sua homenagem, que através dela os homens podiam chegar até Deus, que através da intercessão dela os homens podiam alcançar, aleluia, perdão, alcançar graça. Triste, porque durante 1700 anos essa mentira tem sido divulgada e difundida. Mas ainda há um povo que se levantou a partir do século XV, da Reforma Protestante, aleluia, para perceberem o erro a qual essa religião ensinava. Martim Lutero percebeu, aleluia, quando, louvado seja Deus, o Papa, ele começou na sua ganância, no seu desejo de construir uma catedral, aleluia, em Roma, aleluia, ele reúne e faz uma bula papal, declarando, aleluia, que todos os padres, sacerdotes, tinham direito a ir de casa em casa, de aldeia em aldeia, aleluia, oferecendo, aleluia, as indulgências, documentos assassinados que poderiam amenizar o sofrimento daqueles que se encontravam no lugar que eles acreditam que estão as almas dos mortos, chamado purgatório. Você imagine você que perdeu um filho, perdeu uma mãe, perdeu um pai. Você é uma pessoa bem-sucedida, você tem muitas posses, e você é ensinado que o seu filho, que o seu pai, que o seu irmão está num lugar de um tormento profundo, e que através dessa indulgência você podia amenizar o sofrimento do seu filho. Você poderia fazer com que ele viesse, aleluia, a sair daquele lugar de tormento e alcançasse o céu. Esses documentos eram vendidos, aleluia, cada moeda de ouro, aleluia, era menos um dia, aleluia, era menos um ano, 10 anos, 20 anos e 50 anos. Será que você não pagaria? Será que você pudesse comprar, aleluia, e livrar um parente, um ente querido desse sofrimento? Você não daria? Sim, em vida, você daria tudo, acredito eu, para salvar o seu pai, para salvar sua mãe que está entre a vida e a morte. Se tivesse que fazer uma operação, se tivesse que fazer um transplante, esse transplante custasse muito dinheiro. Imagine uma morte, uma alma
todo o dinheiro do mundo. Jesus disse que o que daria o homem pela sua alma? A religião, através do medo, ela incutiu na mente de muitos uma falsa ideologia, uma falsa promessa. Cuidado com o que a religião te ensina. Abra sua mente enquanto é tempo. Acredite. Jesus disse, certa feita, examinai as Escrituras, porque pensais nelas ter a vida dela, mas elas que testificam de mim. Errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Jesus se revela nas Escrituras. Jesus se revela para aqueles que o buscam de fato, em espírito e em verdade. Deus tem uma obra na sua vida. Deus quer abrir os seus olhos. Deus quer abrir a sua visão. Aleluia. Louvado seja Deus. A pergunta é: quem é Jesus para você? Nós servimos de base agora o livro de São Mateus, no capítulo 16, no versículo 13 em diante, que nos diz: e chegando Jesus às margens de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo: que dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles disseram: uns João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondeu, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi a carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está no céu. Louvado seja Deus. Observamos que o Senhor Jesus faz uma pergunta para os seus apóstolos, para os seus discípulos. Aleluia. Perguntando: o que diriam os homens ser o Filho do Homem? Aleluia. Jesus não estava interessado em saber o que os homens pensavam acerca dele. Jesus não queria saber ainda. Aleluia, que aquela resposta. Jesus questionava porque queria saber, até mesmo entre eles, que eles acreditavam que era ele, aquele que estava com eles naquele momento. Aleluia. Aqueles homens disseram: ora, alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que você é Jeremias, que você é um dos profetas, aleluia, a qual está sobre o poder de Deus sobre a sua vida. E a Bíblia fala uma das coisas mais objetivas e mais impressionantes, que Deus dá a um homem ignorante, um homem pescador, mas foi um homem que teve a primeira revelação de quem era Jesus, dizendo: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro teve uma revelação que Jesus era o Filho de Deus, aquele que vinha de Deus, aquele que era semelhante ao Senhor. Aleluia. Jesus declara que não foi a carne e nem o sangue que o revelou, mas sim o Deus Pai que está no céu. É impossível você enxergar Jesus se Deus não revelar Ele para seu coração, para sua alma. Deus se não revela. Jesus não se revela a todos, mas somente aqueles que o buscam de fato, de verdade. Jesus diz: buscar-me-eis e me achareis, quando buscar de todo o vosso coração. Louvado seja Deus. Jesus é aquele que está sempre com os braços abertos, sempre com o coração aberto, em busca da sua alma.
em busca de fazer parte da sua vida, em busca, aleluia, de entrar na sua causa, entrar na sua família, entrar no seu coração, fazer morada e transformar toda a sua estrutura, fazer você uma nova criatura. Já dizia o apóstolo São Paulo, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Deus quer fazer coisas novas na sua vida. Deus quer revelar que Ele é o Cristo, aquele que tem poder, tanto no céu, quanto na terra, quanto debaixo da terra. Todo joelho se dobra perante o nosso Senhor Jesus. Os anjos se dobram perante o Senhor. Os demônios se dobram perante o Senhor. E você não quer se dobrar. Ou melhor, você se dobra talvez diante de uma imagem, imaginando que ela é Jesus. Você se dobra diante, aleluia, de homens. O único que merece adoração. Há homens, somente um que é mediador entre Deus e os homens, é Jesus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho. Não há duas verdades, somente uma verdade. A verdade é Jesus. O caminho é Jesus. E a vida é Jesus. Somente Ele tem palavras de vida eterna. Somente Ele pode conduzir o homem ao céu. Somente Ele pode dar direção. Somente Ele é a luz que nós devemos seguir. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Talvez você tenha andado em trevas. Talvez você tenha andado afundado em cima de fornicas, em cima de pecados. Talvez você esteja atolado até o pescoço. Aleluia. Seu corpo está sujo. Seu coração está imundo. A sua alma está corrompida por tantas coisas que têm afastado você de Deus. Mas nesta noite, o Senhor Jesus quer trocar tuas vestes, quer trocar o teu coração, arrancar o seu coração de pedra, colocar um coração de pedra, um coração de carne, um coração que tema ao Senhor, que tenha desejo de conhecê-lo, que tenha desejo, aleluia, pela sua palavra, que tenha desejo de orar, e você se tornar um militante na obra do Senhor. Alguém que tenha prazer em buscar o Senhor enquanto é tempo, e invocá-lo enquanto está perto. Aleluia. Jesus se revelou a Pedro pelo Espírito Santo. Jesus quer se revelar a você. Nessa noite, creia. Cuidado com as falsas interpretações. Cuidado com a sua vã imaginação. Entenda que Jesus te chama, que Jesus te ama e quer mudar os seus sonhos. Acredite, Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Ele é o único que pode ser abençoado. Que Deus abençoe, rica e abundantemente. Compartilhe se você gostou e se inscreva no canal. A paz de Jesus.